I want to preach this morning about the gospel of me. Eu quero falar nessa manhã sobre o evangelho sobre mim. O evangelho de mim. Evangelho de mim. The gospel about me. É estranho isso, né? If you say it this way, it's weird. É estranho. Another title that I almost used was this. O outro título que eu quase usei foi isso. Tirando o eu do evangelho. Tirando o eu do evangelho. Taking the me out of the gospel. Tirando eu do fora do evangelho. But this is a little bit more shock, né? Mas eu achei que esse é mais chocante. How many of you realize that the gospel is not about you? Quando você já se deu conta que o evangelho não é sobre você? Have we realized this yet? Já se deu conta disso? That when I become a Christian, quando eu me torno um cristão, a follower of Jesus, seguidor de Jesus, the old me is dead and gone. O velho eu, ele vai ser deixado para trás. And the new me has come to life. E novo eu vem à vida. It says in Galatians that it's no longer I that live, but Christ who lives inside of me. Em Gálatas a palavra diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém? We believe this. Você crê nisso? We read it in the Bible. Nós lemos isso na Bíblia. We preach it. Nós pregamos. But do we live it? Mas nós vivemos. Because living the gospel, porque viver o evangelho, is different. É diferente than just knowing the gospel. Do que somente conhecer o evangelho. A lot of us know things, uma maioria de nós sabemos de coisas, but if we don't apply what we know, mas se a gente não aplica o que sabe, it does nothing for us. Não significa nada. Have you ever thought about this? Eu já pensou sobre isso? That even the demons, they believe in God. Que até mesmo os demônios acreditam em Deus? The demons believe that God exists. The devil believes that God exists. O diabo, o nosso inimigo, ele acredita que Deus existe. But they're not followers of Jesus. Mas eles não são seguidores de Jesus. They don't believe God is not their Lord. Deus não é o Senhor deles. Jesus is not their Savior. Jesus não é o Salvador deles. And because of that, então por causa disso, they're not disciples of Jesus. Eles não são discípulos de Jesus. They're not following Jesus. Eles não estão seguindo a Jesus. In fact, the enemy, he just thinks about himself. O inimigo, na verdade, ele pensa que é ele mesmo. It's all about him. He wants to be honored. He wants to be glorified. É tudo sobre ele quer ser honrado, ele quer ser glorificado. And the more that we think about us, então, quanto mais a gente pensa sobre nós, the less we align our lives with Jesus. Menos a gente está alinhando a nossa vida com Jesus. The more that we think about my ways and my plans and my future and what is in it for me, quanto mais eu penso sobre os meus planos, o meu futuro, the more we step out of the gospel of Jesus, mais eu saio do evangelho de Jesus, to give his life, para que eu devia dar a vida dele, not to save it, não para ser salvo, but to fulfill the purpose that the Father gave to him. Mas para cumprir o propósito que o Pai deu para ele. Let's open our Bible. Vamos abrir a nossa Bíblia. Here in Matthew 16, em Mateus 16, we're going to read an important part of the Bible here. Nós vamos ler uma parte importante da Bíblia aqui. Starting in verse 21, nós vamos começar no versículo 21 until verse 25. Até o 25. Então, Mateus 16, do 21 ao 25, diz assim: A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes e dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Lindo. This is a beautiful representation. A beautiful representation, like when Jesus gives us this example. Esse é uma boa representação, esse exemplo que Jesus nos dá. It's beautiful. É lindo. Because how many of you realize that Peter was not really the devil? Quando você já se deu conta que Pedro, na verdade, ele não era o inimigo, não era o diabo.
Jesus wasn't saying, oh no, Peter, now you're Satan, get behind me. Ele falou, não, ó Pedro, agora você é o diabo, sai daqui. What he was saying is that your desires are aligned with the enemy. Mas o que ele disse para Pedro, ele falou, seus desejos estão alinhados com o inimigo. You sound like the devil. Você está soando como inimigo. You're trying to distract me from the purpose the Father has given me. Você está tentando me distrair do propósito que o Pai me deu. Get behind me. Sai daqui. And then he says to his disciples, if you want to follow me, you have to surrender your life. E ele diz para os seus discípulos, se vocês querem me seguir, vocês devem render suas vidas. It's interesting É interessante, because in today's world, porque nas palavras do dia de hoje, sometimes we say that the gospel will just make your life better. muitas vezes a gente diz que o evangelho ele faz a nossa vida melhor, But what if the gospel is really not about a better life, mas o evangelho não é sobre uma vida melhor, but a surrendered life? mas uma vida rendida a Cristo. What if the gospel is not just about my desires, my wills, what is in it for me, me? O evangelho não é sobre os meus desejos, as minhas vontades, sobre eu, But what if the truth of the gospel mas a verdade do is evangelho that as I surrender my life é quando eu rendo a minha and vida I follow him, e eu sigo a Cristo, sigo a Ele. I walk in the calling and the purpose Eu ando num propósito, num that's chamado, far greater and bigger than anything I could do by myself. que ele é melhor, ele é muito melhor do que qualquer coisa que eu posso fazer por mim mesmo. It's interesting. My wife and I, we were with a group of pastors, friends of ours, this weekend. É interessante que o pastor Andy e a pastora Kézia estavam com um grupo de pastores na última semana. And it was an incredible time in São Paulo Foi um tempo incrível ali em São Paulo to just to realign, to connect with the Holy Spirit, para realinhar, para se conectar com o Espírito time Santo, together with friends, para estar junto com amigos, people that we have a covenant with, right? A aliança com eles. pessoas que eles têm uma aliança juntos. And it was really beautiful. It was a great time. Foi um tempo muito bom. Foi And bonito. one of our friends, Então um dos nossos she amigos, goes, Ed, I have a question for you. ele disse, ei, eu tenho uma pergunta para você. She goes, how did she phrase it? She's like, what is better? Where would you live? Ele falou, o que é melhor? Like, Por que be, você be vive? honest with me. Tell me the truth. Seja honesto What comigo. is Fala a better? verdade. Where do you want to live? What is better? O que é melhor? Seja, o que você quer viver? In America or Brazil? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Onde é o melhor lugar? And I asked her a question. Eu falei, então eu vou fazer para você uma pergunta. I said, with purpose or without purpose? Com propósito ou sem propósito? And she said, oh, without purpose. Ele falou, não, sem propósito. And I said, well, today I don't choose life without purpose, but if I didn't have a purpose, Ele falou, hoje eu não escolho minha vida sem propósito, mas And se eu if não I- tivesse um propósito, I just wanted to have an easier life, mas se eu quisesse só ter uma vida fácil, a quality of life that's simpler, uma qualidade de vida, then I would live in America com certeza eu viveria nos Estados Unidos, because things function. porque as coisas funcionam. And I told her this, I would come visit Brazil, E aí eu viria visitar o Brasil, comer churrasco, Comer. né? Comer. Vai na praia, Gosto com água de- quente, tudo. But I would choose to live in America. mas eu escolhi viver nos Estados Unidos. And I said, but thankfully I'm not living because of my own desires. Mas graças a Deus que eu não estou vivendo pelos meus próprios desejos. Because that life without purpose, Porque essa vida sem propósito, it would get old. ela vai ficar velha, ela vai passar. Maybe a month, pode ser mês, Talvez um mês, ano, um ano, 10 years. 10 But anos. after a while, Mas, de repente, por um tempo, we're not created to live without purpose. nós não fomos criados para viver sem propósito. And I think one of the greatest challenges that we have as humans Mas eu acredito que o maior desafio que nós temos como humanos is that we like the path of least resistance. é onde nós encontramos um caminho sem resistência. Least resistance. Menos menos resistência. resistência, é isso. Yeah. Yesterday we were driving from Santos into São Paulo. Ontem eu estava dirigindo de Santos até São Paulo. Alguém já conhece essa região lá? Santos para São Paulo? It is like a vertical montanha, É como uma montanha vertical. and it is like there's a forest called what's the name of this forest? Era Mata Atlântica? Mata quem? Atlântica. Mata Atlântica. É a Serra das Araras, né, eu acho, não é? Mata Atlântica. And I don't know anything about Mata Atlântica, viu? Eu não I don't know nothing. But I have a friend, Mas eu tenho um amigo, and he was giving us a ride to the airport. e ele estava nos levando até o aeroporto. He's a pastor. Ele é um pastor. Samuel Coelho. He was here last year with us in our, Ele esteve conosco o ano passado, o pastor Samuel Coelho. and he's a mestre. Like he's very
E ele é muito inteligente. É muito mestre esse menino. He goes, Andy, you know about this Mata Atlântico? I said, no. Você sabe alguma coisa sobre a Mata Atlântica? And he goes, do you see how it's like really thick? Você olha como realmente ela está muito viva. Like you can't even see through. Ela é muito fechada, você até não consegue ver no meio dela. And he said, this area of forest E foi essa área da floresta. goes from Rio de Janeiro all the way to like Joinville. Ela vai do Rio de Janeiro até Joinville. And it's called Mata Atlântico É chamado de Mata Atlântica, because the people that tried to conquer this area porque há pessoas que tentaram conquistar essa área, matou a gente lá. It was so hard to create a road. eles foram Matar mortos porque é para criar uma And estrada. so he said it's called Mata Atlântico. É por isso And que he chama said, Mata Atlântica. it is the most diverse forest in all of the world. É uma das florestas com maior diversidade em todo o mundo. Não é umas, é número mais diverso. É a que tem a maior diversidade, mais que a Amazônia. Esse é o que ele falou. Eu não olhei para chat ou Google ainda, tá? Mas é o que meu amigo falou. Eu acho que ele tá certo, tá? Eu não fiz o corrigir nem olhar ainda, mas eu acredito nele. So he said that there's more species of plants and everything else. Que tem mais espécies de plantas e animais. And it's harder to conquer, it's harder to pass through E é difícil de conquistar, de atravessar ali dentro da Mata Atlântica because of this. por conta disso. And so because of that, people don't build homes there É por isso que as pessoas não constroem casas ali, because it's a hard road. porque é uma estrada difícil. Can I tell you something? Posso te dizer The algo? gospel of Jesus O evangelho de Jesus, is not the easy road. ele não é o caminho mais fácil. It is a road that requires self-denial. É um caminho que vai requerer que a gente negue a si mesmo. I choose his ways E a gente escolhe a vontade dele over my ways. sobre a minha I vontade. choose his purpose Eu escolho o propósito dele over my sobre desires. os meus I choose the propósitos. kingdom of God Eu escolho o reino de Deus over my kingdom. sobre o meu reino. And when I do this, Então, quando eu faço I isso, actually discover the purpose of my life. eu descubro o propósito da minha I vida. discover why I'm here, Eu descubro por que eu estou aqui. and more importantly than that, É muito mais importante viver isso, the reason why I exist in God. a razão pela qual eu existo em Deus. Now, can I tell you something? Deixa eu te dizer algo. The world that doesn't know God, O mundo que não conhece a Deus, they are not under the same. They're not under the same purposes of the kingdom. eles não estão no mesmo propósito do reino. Before I was a Christian, Antes de eu ser um cristão, I was living for whatever and however I wanted to do. eu estava vivendo de qualquer maneira, In como eu fact- queria viver. In fact, when I went to the military the first time, Então, quando eu fui para o exército a primeira vez, I served for 4.5 years active duty. eu servi por 4 anos e 4 anos e ativo. meio naquela ação ali. I left. Então, eu saí, I gave my life to Jesus, eu dei a minha vida para Jesus, and I was still in the reserve. e eu estava ainda como na reserva. And so I went back and served like under this contract of being a reservist. Então, eu comecei a servir ali no exército, debaixo de um contrato como um reservista. But there came a moment Mas chegou um momento where they said, Andy, quando disseram, Andy, you have to do your contract again. você precisa fazer o seu contrato de novo. You have to give more 5 years of your life to either the reserve or go back to active duty. Então você precisa fazer mais 5 anos de contrato. Ou você vai continuar como um reservista, ou você vai realmente cumprir o seu chamado como soldado e ir lá e cumprir a tua missão. My desire at the time was to go to Afghanistan. E o meu desejo naquele tempo era voltar para o Afeganistão. I wanted to go back and fight. Eu queria voltar lá e lutar. That's what I felt like I was created to do. I'm Era a algo que warrior. I want to do this. Era algo que eu sentia que eu fui criado para ser. Eu era um guerreiro, eu tinha que fazer isso. But I came to an understanding Mas eu cheguei num that entendimento now that I'm a believer, que agora eu sou um cristão, now that I'm a Christian, que agora eu sou um crente. my life is not mine anymore. A minha vida não é mais minha, So I don't filter the decisions through what I want to do, então eu não faço as decisões pelo que eu quero fazer. through what God wants to do through my life. Mas eu quero viver minha vida pelo que Deus quer fazer através dela. And I knew that if I signed my life away for 5 more years, Eu sabia que se eu realmente desse a minha vida por mais 5 anos, I would be taking away the opportunities that I could have for the kingdom of God. e eu estava realmente jogando fora minhas oportunidades para o reino dos céus. I would be removing options in my life Eu ia to estar serve God without
Eu estava removendo as opções de servir a Deus, porque eu estaria assinado com um contrato para o exército americano. If I would have chose that, Então, se eu escolhesse I isso, would not be here today. eu não estaria aqui hoje. I would not be in Brazil. There would Unity Church probably would not exist. Eu não estaria no Brasil e a Unity Church não existiria. But when I align myself to God's purpose, Então, mas como eu alinhei a minha vida com o propósito de Deus, what happened? o que aconteceu? Even though I didn't have the details, Eu ainda não tenho os detalhes. he began to reveal as time went on. Eu não tinha todos os detalhes, mas ele começou a revelar a vontade dele para mim. It's interesting. É interessante When we follow Jesus, porque quando nós seguimos Jesus, it requires us to leave something behind. seguir a Jesus requer que a gente deixe algo para trás. I want to read a scripture for you in Mark chapter 1, Eu quero ler com você um versículo em Marcos capítulo 1. 17, verse 17 and 18. Marcos 1, 17 e 18. Vamos abrir You aqui. can read 16 as well. Vamos ler o 16, 17 e 18. Então, Marcos 1, 16, 17 e 18 diz assim: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Beautiful. My Bible says this, immediately. A minha Bíblia diz assim: imediatamente. Fala isso comigo. Diga comigo. Com ele. Imediatamente. What does this word mean? O que essa palavra significa? Now, agora. Agora. Né? Anytime that we delay obedience, Toda vez que a gente atrasa a obediência, it's disobedience. é desobediência. Vamos lá, vamos repetir de novo. Toda vez que você atrasa a obediência, é desobediência. Now, obedience to God Então, obedecer a Deus is actually protection. é, de fato, proteção. É um ato de proteção. When I obey God, Então, quando eu obedeço a Deus, when God tells me to do something and I do it, quando Deus diz para mim fazer algo e eu faço, I am not under my own jurisdiction. eu não estou mais debaixo da minha proteção, I'm under the jurisdiction of heaven. mas eu estou debaixo da cobertura e proteção dos céus. We need to understand this because it is a kingdom principle. Nós precisamos entender isso porque esse é um princípio do reino. When Jesus says that if you surrender your life, you will save it, Jesus ele disse: se você se render a sua vida, você vai ser salvo. and or if you try to save your life, you will lose it. Então, ao invés de você tentar salvar a sua vida, você tem que perder ela. What he is saying, O que ele está dizendo, he's not saying that if you give your life to God, then God will give you whatever you want. ele não está dizendo assim, quando você entrega a sua vida para Jesus, ele vai entregar tudo aquilo que você quer. He's saying that if you give your life to God, Ele está falando que quando você entrega a sua vida para Deus, God will make your life worth living. ele vai fazer da sua vida uma vida digna de viver. He will make your life count in not just the earth, but in eternity. Ele vai fazer que a sua vida realmente ela não tenha só peso no natural, mas ela vai fazer que sua vida tenha um peso eterno. In the last 2 days, E nos últimos 2 I dias, had 2 moments in worship eu tive 2 momentos em adoração. where I begin to think of eternity. Quando eu comecei a pensar sobre a eternidade. I have a friend, his name is Mateus Brito, Eu tenho um amigo chamado Mateus Brito. and he was leading worship, I think it was Friday night. Ele estava liderando a adoração na sexta-feira à noite, eu acho. As we were worshiping, all the pastors worshiping together, Então, quando nós, como os pastores, estávamos adorando junto, I began to think about the future, eternity, like what it's going to be like there, então comecei a pensar sobre a eternidade, como seria aquilo. where there's no sorrow, there's no Onde vai ter sadness, sofrimento, não vai ter lágrimas, there's no lack, não vai ter falta. where any kind of frustration is a faded memory. Todas as frustrações, ela não está nem na nossa memória. And this morning we were singing something about that. E nessa manhã a gente estava cantando algo sobre isso. Os dias, né? Quando eu vi meu amado dos amados. Isso aí que ele está cantando, eu não vou cantar. Alguma coisa aí. And I was like, look at what we're singing. Olha o que a gente está cantando. We're not just like, os dias, que legal, os dias lá na futuro. No, Ele não está cantando futuro. like we are singing, like imagining the days, Nós estamos cantando como imaginando os dias, like when all of this will fade away, like quando todas essas coisas vão passar. all of the pain, all of the frustration, Toda a all dor, of the toda a worries, all of frustração, the, toda a nossa preocupação. like there will be no more any of that. Não vai existir nada disso.
You know what's incredible Sabe o que isso não é incrível? is that we do in this life É que aquilo que a gente faz nessa vida has an impact in that one. tem um impacto naquele momento. You know what's incredible? Sabe o que é incrível? Everybody's a genius today about Bitcoin. Example. Todo mundo é como se fosse um gênio sobre o Bitcoin. Nobody believed in it before, Ninguém acreditava naquilo but now antes. everybody's like, no, use it. Now agora é o tempo. Não, agora usa. Todo mundo fala, agora o Bitcoin é uma coisa, você tem que saber, tem a You consciência cannot disso. go backwards Se a gente não voltasse and buy it. e comprasse, Já foi. não tem como mais voltar e comprar o Bitcoin como foi no passado. Já foi. Já foi. You can buy it hoje, mas você vai pagar uma premium. Você pode comprar It's hoje, é the muito same caro. thing in the kingdom. Sorry? It's similar in the reino de É Deus. diferente, é igual no reino de Deus? I use this as an example, right? Estou te usando como exemplo. When we get to heaven, Quando nós chegamos no céu, meu Deus, que a Bíblia falou que estava certo. everything that the Bible says is correct. Poxa, why didn't I do what the Bible told me to do? Uau, porque eu não fiz o que a Bíblia disse para mim viver? Like, we won't be able to go backwards in time. Nós não podemos voltar no tempo. We actually need to apply the Word of God today. Nós só temos que aplicar, nós temos hoje para aplicar a palavra de Deus. The difference between maturity and immaturity A diferença entre maturidade e imaturidade is not head knowledge. não é conhecimento. It's actually applied. É Applied aplicar. knowledge. Não é o conhecimento mental. That's the way- Let it repeat. Go ahead. A diferença entre imaturidade e imaturidade não é conhecimento mental, mas é o quanto eu aplico o conhecimento e vivo ele. The Bible says in Tiago and James, it says, do not just be hearers of the word, but be doers of it. A palavra de Deus diz em Tiago, não seja aqueles somente que conhecem a palavra, mas aqueles que vivem a palavra. Religion is to know the word and not to do it. Religião é conhecer a palavra, mas não viver. For example, Jesus was killed by the people that knew the word but couldn't identify who he was. Por exemplo, Jesus ele foi morto pelas pessoas que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. So what happens is whenever we know what's true and we know what needs to be done and we don't do it, Sabe o que acontece quando a gente realmente conhece a palavra e não aplica, não vive isso? we're not actually aligning ourselves as a follower of Jesus. Nós não estamos alinhados, nós não estamos vivendo como seguidores, como crentes, como alguém que realmente é um cristão de verdade. We're revealing that our desires, our reino is bigger than the kingdom of God. Nós, na verdade, estamos revelando e dizendo, olha, o meu reino é maior que o reino de Deus. So the kingdom or following Jesus is always going to require us to leave something behind. Então, seguir a Jesus sempre vai requerer de mim e de você deixar algo atrás. Pra Now, trás. what's interesting is a lot of times the battle that we face E muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos is that there are a lot of things that are not bad, they're just not right for us. não são sobre coisas ruins, são coisas que muitas vezes são boas, são certas para nós. Desires are not a sin. Desejos não são pecados. I have natural carne desires Eu tenho desejos naturais da carne que não são pecados. to live in a cabana in Alaska. Por exemplo, o pastor Andy quer viver numa cabana no Alasca. This is my natural carne. Essa é a carne natural do pastor Andy. Eu sou introvertido, eu gosto de caçar animais, eu gosto de hunting, I like campfires. eu gosto de fazer fogo no acampamento. I like all of this off-grid. Eu gosto desse estilo de vida mais rural, mais Fora de grid, né? bucólico. Pegando a energia do sol, comendo carne, o charque todos os dias. Como João Batista, viu? Menos de gafanhotos, tá? But I know something. Mas eu sei algo. That if I am living in a cabin in the middle of Você Alaska, viveu numa cabana no meio do Alasca, I will not have anybody to tell about Jesus. eu não vou ter ninguém nem nada para falar sobre Jesus. My life won't have purpose. A minha vida vai viver sem propósito. I will be living somente para mim. I live my own life. My desires, Os meus desejos, and my comforts, nos meus confortos, my way. no meu caminho. When I've chosen to follow Jesus, Mas quando eu escolho seguir a Jesus, I laid those things aside eu deixo essas coisas para trás. and I align myself with His purpose. Então eu alinho eu mesmo com o propósito dele. Does that mean that my desires will go away? Isso não significa que os meus desejos vão embora? No. Não. They will always be. Sometimes our desires are just a big distraction. Muitas vezes nossos desejos eles como distrações. I think it was like a year ago. Eu acho que um ano atrás, I was like watching YouTube videos about cabanas in Alaska and Alaska and Alaska. eu tava vendo no YouTube sobre cabanas no Alasca, né? Aquelas coisas, aquele estilo de vida. And the Holy Spirit was like, que legal, né? E o Espírito Santo falou, nossa, que legal. It's so, Sim. Nossa, poxa. É muito legal, né? oh, that's so cool. And he said, what are you feeding? Ele falou, o que você está alimentando?
What are you feeding? O que você está alimentando? You're feeding a desire Você está alimentando um that will just desejo pull you away from my purpose. que vai te tirar do meu propósito. You're feeding something Você está alimentando algo that's distracting you que vai te distrair and making it at times more difficult e vai fazer realmente tornar mais to difícil say yes to surrendering to para me. dizer sim e me seguir. There's nothing wrong with a cabana in Alaska. Não tem nada errado com uma cabana no Alasca. It's beautiful, É lindo, but there's just no purpose eternally in that. mas não tem um propósito eterno naquilo. Because purpose happens when we're with people. Porque propósito acontece com pessoas. Life is created A vida é criada for relationship. para relacionamento. So when I follow Jesus, Então, quando eu sigo Jesus, I begin to follow his mission, his purpose, his plan. eu começo a seguir a missão dele, o plano dele, o propósito dele. And that means to take on, to receive his mission Então, para mim, receber a missão dele for my life. para minha vida significa So- que eu vou pegar para mim. In Matthew 28, it says this: Em Mateus 28 diz isso. Go into all the world Vá por todo mundo and make disciples, e façam discípulos. transform nations, baptize people. Transformem nações, batizem as pessoas. This isn't just a mission that Jesus gave to his disciples, Essa não é uma missão que Jesus deu só para os seus discípulos, para os 12, queridos lá. No, it's a mission that he gave to his disciples. mas essa é a grande comissão, é que ele deu para todos os seus Is discípulos. there anybody in this room that's a disciple of Jesus? Tem alguém aqui que é um discípulo de Jesus? Okay. So let me ask you a question. Was the mission that Jesus gave to his disciples, Então, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a missão que Jesus deu para os discípulos dele? was it just so the pastor would make disciples, É somente para os pastores fazerem discípulos? for apostles to make disciples, Para apóstolos fazerem discípulos? or was it for his disciples Ou é para os discípulos de Jesus to go irem and make disciples, e fazerem discípulos? to go and reveal the kingdom? Para irem revelar o evangelho, o reino. Can I tell you something? Sometimes Deixa eu dizer algo. Algumas vezes we don't understand nós não entendemos that we are part of the mission. que nós somos parte da missão. The mission isn't just Sunday morning here. A missão não é somente domingos de manhã. I'm happy that you came to church. Nós temos que vir para a The igreja. best place to be on a Sunday morning. Esse é o melhor lugar para você estar no domingo de But manhã. we have 1 hour and a half, 2 hours every Sunday, Nós temos 1h30, 2 horas todo domingo. and you have 42 hours at your job. E você tem 44 horas do seu trabalho. So imagine this. In 1 year of church Em um ano de igreja, is as much time as you have with 1 week of your coworkers. um ano de igreja é menos tempo do que um ano que você tem. Uma semana. Uma semana que você tem com o seu trabalho. Have you thought about this? Pensa sobre isso. In 1 week, 2 weeks at work, 2 semanas, uma semana no teu you're trabalho, there more than you are in here. você vai estar mais lá no seu trabalho do que você está aqui. Let me ask you a question. Do you think that God knows this? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus sabe disso? So where do you think the go is for us? E o que ele não acha que o ir é para mim, para você? The go for us Que a meta é para mim, para is você? at your job. É nosso trabalho. It's at your school. É na sua It's escola. in your business. É no seu negócio. In your city. É na sua The cidade. vizinho do seu lado at your apartment. É no seu vizinho, no apartamento. Because when you go into the world, Porque quando a gente vai para o mundo, you take on the mission of Jesus, você está pegando parte, se tornando begin to parceria com a reveal missão de Jesus. Jesus. Você começa a revelar Jesus. You are a true disciple of Jesus. E você revela que você é um verdadeiro discípulo dele. I'm not just a disciple of Jesus because I believe in Jesus. Eu não sou um discípulo de Jesus porque eu creio nele. I'm a disciple of Jesus because I emulate Jesus in my life. Eu sou um discípulo de Jesus porque eu sou uma cópia de Jesus onde eu vou. I'm a disciple of Jesus because I do the things that Jesus did. Eu sou um discípulo de Jesus porque eu faço as coisas que Jesus faz. It's interesting. É interessante. This last, 2 days ago, 2 dias atrás, we had a couple that was with us. tínhamos um casal que estava conosco. It was the first time that I met them, Foi a primeira vez que nós nos and conhecemos. and she was in a wheelchair, E ela estava numa cadeira de rodas. and Daniel was like, "Oh, you guys need to share your story. You guys need to hear this story." Eles vão ver essa história. And so the couple, they shared their story, and it was like everybody is in tears, right? Então, quando eles compartilharam, todo mundo ficou em lágrimas. And what happened was she had a stroke, Ela teve um AVC, and she actually died. ela praticamente morreu. Somehow, in the middle of the night, she came back to life and got back into her bed. De alguma maneira, ela voltou da vida ali na cama. And her husband woke up, and anyway,
Enfim, o marido acordou. So she has no full range of motion in her left arm and left side of her body. Na parte direita do corpo dela não funciona. And this happened like 15 years ago, I think. Isso aconteceu mais ou menos 15 anos atrás. And so in the beginning, she had like no movement at all. E no começo ela não tinha movimento em nada. They have 3 children. E eles têm 3 filhos. And the husband, E o marido, he began to explain like how this was a literal dying to self. ele começou a explicar como isso foi morrer para si mesmo. Like how literally he had to die to his own desires. Como que ele teve de literalmente morrer para os próprios desejos. Because his desires were to abandon his wife. Porque o desejo dele muitas vezes era abandonar a esposa. You can't meet my needs. Você não pode suprir minhas You necessidades. can't give me what we said on the altar. Você não pode me dar aquilo que a gente disse ali no altar. You can't take care of these 3 children. Você não pode cuidar dos 3 filhos. You can't run our business. You can't help me with anything. Você não pode me ajudar com nada. Você não pode me ajudar com os I have to negócios. feed you. Eu tenho que te alimentar. I have to trocar sua what is it? Absorvente. And he goes, I had fear of blood. Like whenever I would see blood, I would like pass out. E eu tenho medo de sangue. Toda vez que eu vejo sangue, eu desmaio. And he began to explain how the love of Jesus Então ele começou a explicar como o amor de Jesus caused him alcançou ele to neglect his own desires. para realmente negar os seus próprios desejos. Why? Because the mission of the husband Porque a missão do marido is to love his wife é amar a esposa in the same way that Christ da mesma maneira que Cristo loves the church ama a igreja. and gave his life for her. Então ele deu a vida dele para ela. So how can he say, I'm a Christian, I'm a follower of Jesus, Então como é que eu posso dizer, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus, and not love his wife e não amar a esposa, and give his life e não dar a vida the same way that Christ gave to the church? da mesma maneira que Jesus deu para a igreja? This is what true love actually is. Esse é de verdade o verdadeiro amor. And we're all in tears. Like, we're Então all eu tava todo crying. mundo em lágrimas. Like, this guy, he like, 15 years. Gente, 15 anos. And he said this is crazy. He said that our marriage is better. He goes, I would not want to change anything E ele disse assim, esse cara disse, olha, meu casamento é o melhor, eu não mudaria nada. because of what God did in me Porque o que Deus fez em mim, through what happened. através do que aconteceu, We need to understand something. nós precisamos entender algo. That when we align ourselves to the mission of Jesus, Que quando a gente alinha a nossa vida com a missão de Jesus, it is a surrendered life. é uma vida rendida. Like, God, what do you want to do in my life? Deus, faça o que você quer fazer na minha vida. We shouldn't live our lives with the same perspective of the rest of the world. Nós não devíamos viver a nossa vida com a mesma perspectiva do resto do mundo. That there's some kind of like progression of this life that we're going to. Gu said it during the offering. Como um progresso na nossa vida. O Google acabei de falar na oferta. Get more things and be more happy and be more. Ser mais fãs, ser mais feliz, mais conquistas. What if that is your mission? Se essa é a sua missão, If that is the goal se essa é a sua meta, as a Christian, como um cristão, what happens when that does not work out the way that you want it to? o que vai acontecer quando a sua vida não acontecer da maneira que você quer? Are you going to turn your back on God? Você vai virar suas costas para Deus? Because he knew that this would happen with your wife and this is the wife he gave you? Porque ele sabia o que ia acontecer isso com a sua esposa, que é a esposa que ele te deu? Or do we align ourselves with the mission of Jesus? Ou você vai alinhar a sua vida com a missão de Jesus? And whatever circumstance, whatever happens, Então não importa o que aconteça, não importa a circunstância, we surrender ourselves to eu His vou purpose and render a minha vida a Jesus. and what He wants to do through our life. E eu vou fazer com a minha vida aquilo que Ele quer que eu faça. Guys, you need to understand something. Nós precisamos entender algo. We're in a room full of pastors. We preach the gospel every week. Nós estávamos ali numa sala de pastores, nós pregamos o evangelho toda semana. One of the greatest demonstrations I've ever seen of the gospel Mas uma das maiores demonstrações que eu vi do evangelho is a husband that gave his life to his wife. foi um marido que entregou a vida para a esposa, para cuidar da esposa. Are we living the gospel? Nós estamos vivendo de fato o evangelho. A surrendered life? Uma vida rendida a Or are Deus. we just talking about it? Ou nós estamos só falando sobre It's isso? a badge. Eu sou crente. I'm a Christian. Or are we actually living a surrendered life? Ou nós estamos vivendo uma vida de This rendição, is entrega. the call of the gospel. Isso é realmente o chamado do Are we evangelho. living for comfort or are we living for calling? Nós estamos vivendo por conforto ou pelo chamado? I still have time. I'll share this part. Eu tenho tempo, eu vou compartilhar essa parte. A couple years ago,
Alguns anos when we were in atrás, the other location, it was a smaller building. quando nós estávamos no outro prédio, que era um prédio menor, It was 178 square meters, I think. tinha 187 metros, 176. 177 metros quadrados. Do you guys remember who was here when we were in the Quem old estava building? lá no prédio antigo? And we had in what we call in English the overflow. E nós tínhamos ali em inglês nós chamamos que é como se fosse um transbordar de gente. Significa que a gente não teve espaço, né? Mas não tinha mais And espaço. so we put everybody that showed up late, as pessoas que atrasou, né? We put them outside. Então todo mundo que chegava atrasado ficava sentado lá fora assistindo uma We had a telinha. television there, and it was outside, E sentava lá fora. and it was beautiful. Era lindo. Well, um tempo muito bom. But we had a bathroom E nós tínhamos o banheiro, que era no palco. que era Vocês passava lembram? a porta do palco. When I'm preaching and people are going to the bathroom, E eu tava pregando e as pessoas estavam indo no banheiro. and this door is like opening and closing. E a porta era abrindo e fechada. Terrível, gente, meu Deus. It's horrible. So we're in this church, Então nessa igreja, and we were a small church at the time. We're still, e nós éramos uma igreja pequena ali. and I had a friend from America. He called me and he said, "Andy, Eu tenho um amigo na América, ele ligou e falou, Andy, incredible what God's doing there in Brazil." é incrível o que Deus está fazendo no Brasil. It was a guy that when I first got saved, I went to his church. O cara, quando eu fui salvo, eu fui para a igreja dele. In the first months of my conversion, I was, Nos primeiros meses da minha conversão. and he says, "Andy, I have a proposition for you. Ele falou, Andy, eu tenho uma proposta para você. I'm in a place where the church is doing well. Eu tô num lugar onde que a nossa igreja está indo super bem. You know, me and my wife, we've been leading the church for a while, but it's time for us to like retire, and everything's ready here. Ele falou, tá tudo pronto aqui, a gente tá num tempo já de quase se But aposentar. I don't necessarily have anybody that carries the same DNA that I have, and I felt like God put me on your heart, or He put you on my heart. E ele falou assim, na verdade Deus colocou você no meu coração. He goes, I would like to ask you if you would pray about taking over our church. Ele falou assim, eu queria que você orasse para vir e assumir a minha igreja. He goes, everything's in order, everything's ready, everything's. Falou, tá tudo pronto, tá tudo certinho, a igreja tá pronta. The salary will start at like $100,000 a year. E o salário que você vai receber para pastorear a igreja é mais ou menos $100 mil por ano. 500 mil por ano. É, R$500 mil mais ou menos. What do you think? O que você acha? Vamos orar, né? Vamos, let's pray. I didn't take much prayer. Didn't need much prayer. Eu não precisei de muita oração. Because it's not about something that was already ready. Não é sobre algo que eu realmente estava pronto. I know that God's called us as a family, as a church, Mas eu sei que o Senhor nos chamou como família, como igreja, to be pioneers. para ser os pioneiros. Sometimes as a pioneer, it's a lot harder work to bater ou entrar, que chama caminho na Mata Atlântico, né? E muitas vezes os pioneiros vai pagar o preço mais caro de entrar e abrir o caminho na Mata Atlântica. So the next day I called him. I said, "Hey, didn't need to pray much about this. Like, thank you so much. E no próximo dia eu liguei para ele e falei, cara, eu nem precisei muito tempo de oração. Muito I feel obrigado. honored by Eu me sinto honrado your purpose, but pelo seu proposta, mas it's not even about money. It's not about. It's literally about purpose. não é sobre dinheiro, não é sobre a igreja, mas é sobre uma vida com propósito. God's called us to calling, not to comfort. Bom, que Deus nos chamou para um chamado e não para conforto. So I think the world they mix this. E muitas vezes o mundo inverte isso. The desire that the alvo is like more comfort, E o desejo, o alvo é muitas vezes mais conforto. but with Christ, it's what is my calling? Mas com Jesus e o meu chamado. The early church fathers, they understood this. E a igreja primitiva, ela entendeu isso. They said, "Oh, Jesus was crucified. Jesus foi crucificado. I'm a follower of Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. I think that's probably going to happen to me." Então eu acredito que isso vai acontecer comigo. It wasn't like, "Oh, wow, coitado, Jesus foi crucificado, mas glória a Deus, ressuscitou, que bom. Pode aplicar o sangue de Jesus na minha vida para minhas férias? Que eu quero, né?" This wasn't even an idea to them. Isso não era uma ideia para eles. It's literally like Jesus was crucified. Então eles se deram conta, Jesus foi I'm crucificado. a follower of Jesus. E eu sou um seguidor de Jesus. Like, será que eu vou, like, will I have the honor of being crucified? Será que eu vou ter a honra de ser crucificado também? I'm not even worthy of that. Eu não sou nem digno disso. One of the disciples, I don't remember who it was, but he said, Peter? Yeah. Peter's like, I'm not even worthy to be crucified the same way as Jesus. Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus foi crucificado. Crucify me upside down. Então me crucifique de cabeça para baixo. Like, this is how the church started. This is how the church grew. Esse é realmente como a igreja foi estabelecida, é o lugar onde a igreja cresceu. Now, sometimes in our modern context, right? E muitas vezes no nosso contexto moderno, Pastor tá louco.
Ah, o pastor falou. What is he talking? This is history. This is how the church, this is our inheritance. Essa é a nossa herança, isso é onde a igreja foi construída. This is what we read about. This is our prayers. Essa é onde isso no que a gente lê, é onde as nossas They should be more aligned. They should be more aligned with the gospel advancing. está muito mais alinhado com o avançado evangelho Okay, just like my desires being fulfilled. do que os meus desejos e as minhas vontades serem preenchidas. And this is the challenging part E essa é uma parte muito desafiadora, because we know porque nós sabemos, culturally, culturalmente, globally, de right? uma maneira global, If you preach about what makes you feel better, se eu pregar aquilo que faz sentir melhor, you'll get more likes on your Instagram. você vai ganhar mais likes no Instagram. You'll get more, que legal, pastor. Sim, mas estou aplicando essas 3 ferramentas para melhorar minha vida e tá dando certo. Você vai aplicar aí e vai ganhar mais aplausos e But tudo if you certo. preach the sacrificial, like the surrendered gospel of Mas se Jesus, você pregar de fato o evangelho verdadeiro, o evangelho sacrificial, a entrega de Jesus, you might not get more seguidores. talvez você não vai ganhar muitos But seguidores. you know what's going to happen? Sabe o que vai acontecer? In heaven, Nos céus, they're cheering you on. eles vão In estar heaven, eles estão celebrando. cortando sua vida. Eles vão In heaven, they're encouraging us because Eles vão estar nos encorajando, we're actually living the gospel of porque de Jesus. fato nós estamos vivendo o evangelho de Jesus. Amém? Amém? We're going to land the plane shortly, okay? Nós vamos já aterrissar para encerrar. Following Jesus Seguir Jesus requires you to leave something behind. requer deixar algo para trás. It means taking on his mission. Significa seguir Jesus, significa buscar pela missão dele, It means transforming your purpose. significa transformar o seu propósito. We have to read this verse. 2 Corinthians 5:15. Nós temos que ler esse versículo, 2 Coríntios 5:15. 2 Coríntios 5:15. Fala assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. He died for all. Ele morreu por todos. My verse says this way, so that those who live A versão dele diz, mas para aqueles que vivam, should no longer live self-absorbed lives, eles não têm que viver uma vida por eles mesmos, but lives that are given to him, mas vidas que são entregues a ele, the one who died for us aquele que morreu por nós. and now lives again. Então agora nós vemos isso. Those that are alive Aqueles que dão a vida, should no longer live for themselves. uma vida que não vive mais para si mesmo. Quem dá vida não vive mais para si mesmo. Like we're not alive to live for us. Nós não estamos vivos para viver para nós. This is the fundamental aspect of Christianity. Esse é um aspecto fundamental do cristianismo. Forgiveness. Why would you forgive somebody that killed your family? Porque você perdoa alguém que matou sua família. It doesn't make sense here. Não faz sentido aqui. It doesn't make sense here. Mas faz sentido aqui. Well, it doesn't make Não faz sentido aqui. But that's what Jesus does. Mas é o que Jesus fez. So I don't align myself to my desires, Eu não alinho a minha vida com os meus This is desejos. literally what separates Christianity. Isso, na verdade, é o que separa o cristianismo. Is that we have Jesus E quando nós temos Jesus, that we follow. It's Jesus que nós that seguimos. we forget. That is not. I don't take Christ and manipulate him to be in my world. Então eu não pego Cristo e manipulo ele para colocar dentro do meu formato. I follow him until I become like him. Mas, na verdade, eu sigo até que eu me torne parecido com ele. He literally transforms my purpose. Ele de verdade transforma o meu propósito. We look at this couple and we go, coitados, meu E nós Deus. olhamos para esse casal e falamos, coitados, meu Deus. Que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? São pastores. Que isso, Deus? But God did this. And they look at it like this. Então eles olhavam de uma outra maneira. Thank God Obrigado, Deus, that he used this situation que ele usou essa to situação transform me para me transformar, so I can be a better father, a better husband, para que eu possa ser o melhor pai, o melhor marido and a demonstration e uma of demonstração what the love of God really looks like. que o amor de Deus se parece. This is completely different Isso é completamente diferente. than a lot of times the way that we think. E muitas da maneira que a gente pensa. We don't thank God for our challenges. Nós não agradecemos a Deus pelos nossos desafios. Thank God for our struggles. We don't thank God. Nós não agradecemos a Deus pelas nossas frustrações. We don't understand
Nós não entendemos that the transformational process que o processo de that transformação God is doing inside of us que Deus está fazendo dentro de is not nós outside for everybody to see. não está lá fora para todo mundo ver, It's inside for him to see. mas está aqui dentro para Ele ver. I cannot judge your motive in being here this morning. Eu não posso julgar suas motivações de estar aqui nessa manhã. I don't know the sacrifice that it took to get here today. Eu não sei o sacrifício que custou para você vir aqui, But there's a God that does. mas tem um Deus que And he's the one that vê. rewards. e Ele faz digno. He's the one that brings us cada vez mais closer to his image. E Ele quer Who he cada is. vez mais trazer a gente mais perto de quem Ele é. Amém. Amém. The gospel, O Evangelho, it revolves around transforming me ele requer transformar eu, to not look like me anymore. para que eu não me pareça comigo mais. The gospel is a gospel that transforms me and it removes me out of the equation. O Evangelho, ele me transforma e remove o meu eu do lugar central da minha vida. A sinned life, a fallen life, Uma vida de seguir a Jesus, uma vida cristã. it puts me at the center of everything in life. Ele coloca a vida do pecado me colocou, deu no centro. Eu, no centro. That I am the center. Eu sou o centro. I am my desires. Eu I sou am my meus desejos, eu I sou am minhas my... opiniões, eu sou o que eu quero. That's why I remember in the beginning I said, Lembra que no começo when Jesus said, "Get behind me, Satan." ele disse para Pedro, atrás de mim, Satanás. What was in Peter Porque o que estava dentro de Pedro was this egocentric belief. era um pensamento, uma crença egocêntrica. This belief, no, Jesus, you can't let that happen to you. Não, Jesus, você não pode deixar que isso aconteça com você. You can't let them do that to you. You're more powerful than that. You need Você to não pode save. deixar que isso aconteça. Você é mais poderoso que isso. It was the desire to preserve self É um desejo de autopreservação over the desire to live the purposes of God. que ele está conflitando com o desejo de seguir e viver a vontade de Deus. It's beautiful. É lindo. One of the messages this week Uma das mensagens dessa semana was a doctor. It was really incredible. era de um doutor realmente And he was talking about fear. e ele estava falando sobre medo. And he said basically that a lot of times our relationships are based in fear, which we know. Muitas vezes a gente, sem saber, a maior parte dos nossos relacionamentos é baseado no medo. I don't know if you understand this, but self-preservation is fear. Eu não sei se você entende isso, mas autopreservação é medo. Because I have a fear or a belief that God won't take care of me. É que eu tenho uma dificuldade, um medo em crer que Deus vai cuidar de mim. I have a fear or belief that God He won't take care of my needs. He won't. Okay? Eu tenho medo que Deus não vai cuidar de mim. Eu disse isso. He's not going to take care of my family. He's not going to take care Eu of. tenho medo de que Deus não vai cuidar da minha família. Eu tenho medo que Deus não vai cuidar da minha vida. And so because of this fear, Então, por causa desse medo, I make decisions. It's self-preservation. eu faço decisões e eu faço uma autopreservação. I need to protect me Eu preciso me proteger because nobody else is going to do that. porque ninguém vai fazer isso. I need to sabotage my relationships Eu preciso sabotar meus relacionamentos because they might hurt me. porque eles vão me machucar. I need to save my life Eu preciso salvar minha vida because what if the Bible isn't true? porque vai que a Bíblia não é verdade. What if Jesus isn't really Jesus? E se Jesus não for de fato Jesus? I've never been to eternity, Talvez eu nunca vou estar na eternidade. so I only know about my past. Então eu só sei sobre o meu And passado. so I'm making a decision Então eu faço uma decisão based off of my experiences. de criar e basear eu mesmo nas minhas I've experiências. never been there yet. E eu nunca tive lá. I hope it exists. Eu espero que I'm a aconteça. believer that exists, Eu creio que existe, but I have fear that maybe I could be wrong. mas eu tenho medo que talvez eu possa estar errado. So I need to save myself. Então eu preciso me salvar. This self-preservation Essa autopreservação is an exact opposite of love. é completamente o oposto de amor. Love is not concerned about preserving itself. Porque o amor não é sobre preservar a si mesmo. Jesus wasn't concerned about preserving himself. Porque Jesus ele nunca pensou em preservar a si mesmo. He wasn't like, oh, let's give everything up until the point of death, but the point of death, like, I'm scared of that. Ele não falou assim, não, vamos até o último ponto, mas a morte não. It was literally a surrender of love. Mas, de verdade, o amor de Jesus, ele se rendeu, se entregou, renunciou. And the fact of the matter is this, guys.
The truth is this. A verdade é essa. I cannot surrender my life Eu não posso render a minha vida without knowing that I am loved by God. sem saber que eu sou amado verdadeiramente por Deus. Because true surrender is done through love. Porque rendição, entrega e renúncia, ela só é feita através do amor. Think about this. The Bible says that I can love because he first loved me. A Bíblia diz, na verdade, que nós podemos amar porque Ele primeiro nos amou. Like, God is not asking us to do something that he did not do. Então Deus não está nos pedindo para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. That's what I love about Jesus. É porque tudo é sobre Jesus. Jesus isn't like, hey, Jesus diz, ei, you need to give your life to me. você deve dar a sua vida para mim. Okay? Ok? Surrender your life. Dá a sua vida, Die to your desires. mata os seus desejos, Boa sorte, okay? boa sorte. And in the end, it's all going to work out somehow. Então, Like, vamos lá, Ok. trabalhar nisso. here's the rules, here's the instructions. Aqui tem as regras, a instrução. No, what Jesus said, no, I'm going to reveal, Então o que Jesus falou assim, eu vou revelar, I'm going to demonstrate it. eu vou demonstrar, I'm going to get off my throne. eu vou sair do meu trono. Look at this. Heaven is the perfect place. Então pensa comigo, os céus é um lugar perfeito. There's no sin, there's no death, there's Não no... tem pecado, não tem It's a morte, perfect não tem place. culpa, não tem nada, um lugar perfeito. And he goes, I want you to have this. Então ele falou, se você quer ter isso, And so I need to demonstrate for you how to live there so you can have this. então se você quer ter isso que tem tudo no céu, eu vou ter que ir aí demonstrar para vocês como você tem que Because viver I para chegar love you. nisso. Porque eu amo And você. so what he does is he gets off the throne Então o que ele fez? Ele desceu do trono, and he comes in the image of man. He comes as a então ele man. veio numa imagem de homem, como eu e 100% você. man, 100% God. É 100% Deus, 100% homem. He suffers. Ele sofreu, He experiences pain. ele experimentou dor, He experiences loss. ele experimentou perca. He didn't just cry when Lazarus died because that's what humans do. Ele chorou quando Lázaro morreu porque isso que os humanos fazem. Mas ele não faz isso só porque os Só humanos porque fazem. eles fazem, ele estava sentindo dor. Ele não foi o robótico, ok, o humanos faz, ele chora, então eu vou chorar. Não, he cried because he had pain. Ele chorou porque ele tinha dor. He cried because he experienced Ele chorou porque ele Suffering. experimentou Frustration. sofrimento, frustração. on the way to the cross. No caminho da cruz. He wasn't like this, let's go to the cross. Ele não estava assim, vou pra cruz. No, he's in tears praying, Father, is there another way? Dizendo, Pai, ele estava em lágrimas, Pai, faça a tua vontade. There's a desire of self-preservation, Porque tinha um desejo de autopreservação like nele. human desire there. And I'm like, Um desejo humano, but not my desire, not mas my will, não a minha vontade, but yours mas a sua vontade. be done. Not mine, but yours. Não a minha vontade, mas a sua. I tell you something. Deixa eu dizer algo para você. I think that what God wants to do in us Eu creio que aquilo que Deus quer fazer em nós is he doesn't want robots. não é a gente se tornar robótico. Oh, I need to go pray for somebody today because Eu vou lá, eu tenho que orar para alguém hoje. I need to love my wife. Oh, Eu preciso amar minha esposa. a good Christian would give her a hug and a kiss. Então como eu sou um bom cristão, vou dar nela um abraço e um beijo. No, he wants our lives to be transformed Não, ele quer que a nossa vida seja in transformada such a way de uma maneira, de certa forma, that our old desires que os nossos velhos desejos, are gone and dead, eles são mortos and our new Já se desires foram. are to reveal Christ e o meu novo desejo é revelar Cristo to a world para o mundo, that desires what we have que os desejos que eu tenho and will only be able to experience it through your life. vai ser realmente experimentado através da sua vida. I want you to stand and Eu close quero your que você eyes. fique de pé.